O CSA sai de Porto Alegre com uma classificação na bagagem. E que classificação importante. Eu nem falo pela questão dos recursos, que são importantíssimos para o clube, para os jogadores, com premiação, com valores importantes. O CSA vai bruto de 3 milhões e 600 mil, né, 680 e alguma coisa, mas aí você tira 10% de imposto, você tira 30% para os jogadores. Então, basicamente, o CSA deve ficar com 1,5 milhão, 1,8 milhão do que conseguiu desses 3 milhões e 600 mil reais. Estou fazendo contas aleatórias, mas esse valor pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menor, né? Das contas que já é essa altura da madrugada, não me ajudam tanto, a cabeça já não funciona tão bem. Eu preciso dizer ao torcedor do CSA, e eu sempre sustento aquilo que digo, que falo. Às vezes é difícil você ter um time que venceu, um time da casa que vence, vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio, e o que o torcedor mais perguntava é: dá para classificar? Dá. CSA é favorito? Não, favorito é o Grêmio. O favoritismo, ele não é uma constatação de que esse time vai conseguir o objetivo. O favoritismo tem um componente, né, do tamanho da equipe, da pressão que essa equipe pode fazer, de jogadores tecnicamente diferentes que essa equipe tem, do peso da camisa, do fato de jogar em casa. Então, tudo isso compõe uma questão de favoritismo. Agora, pelo menos da minha parte, em nenhum momento deixei de entender que o CSA tinha condição de competir. E que para competir ele precisava ter intensidade, precisava ter força. E eu defendi isso o período inteiro dos confrontos contra o Grêmio. Antes do jogo, depois da vitória e às vésperas desse novo confronto. É claro que muitas vezes você discute, entra em embates com torcida, com colegas, enfim, mas acho que o CSA acertou em tomar a decisão de poupar jogadores. E veja, não era para ganhar, não era para classificar, era para competir. E ele só teria chance de competir se ele tivesse intensidade. E o CSA resistiu, o CSA competiu, o CSA teve a intensidade que ele precisava. E em cima disso ele volta a Maceió com uma classificação. É difícil apontar para o time do CSA e dizer: fulano foi mal, fulano não jogou nada, fulano dificultou, fulano atrapalhou. O time estava tão integrado que o grande destaque, obviamente, pela pressão do Grêmio, pelo Grêmio estar jogando o tempo inteiro em cima do CSA, buscando o gol, insistindo numa defesa que praticamente não cometeu falhas no dia de hoje. Então, era um CSA fortalecido nesse sentido e que privilegiou até alguns jogadores que ainda não tinham tido uma grande atuação, um start de dizer: poxa, como esse cara foi importante. Gabriel Félix foi importantíssimo no jogo. Difícil você não indicar o Gabriel como o melhor jogador em campo. Ele não faz, assim, defesas milagrosas, mas ele faz defesas importantes dentro do jogo. E com as defesas do Gabriel Félix, o CSA foi se segurando. Os dois corredores do CSA foram muito atacados, mas, veja, você, até pela forma como o CSA se defende, compactado,
com linhas baixas, e sem dar muitos espaços para os jogadores do Grêmio, os corredores não permitiam que os jogadores do Grêmio fossem à linha de fundo, que é um cruzamento mais mortal contra a defesa. Porque o cruzamento na linha de fundo, quando você ultrapassa o lateral, quando você tem o campo para ir ao fundo, você faz um cruzamento com a trajetória que a bola vem de frente para o atacante e pega o zagueiro de lado. E aí você tem atacantes do Grêmio que são eficientes. Bright White, Christian Oliveira, e isso não aconteceu. O Grêmio rodava a área, mas ele conseguia cruzar na intermediária, no bico da grande área, no terço final do campo. Mas ele não era um time que toda vez ultrapassava pelo lateral, ia ao fundo de campo e conseguia cruzar, aumentando a possibilidade do atacante ter vantagem em cima do zagueiro. Então começa por Felipe Albuquerque e Enzo fazendo uma grande partida nesse sentido. E aí, veja como são o sincronismo precisa funcionar para tudo dar certo. O CSA tem linhas baixas que força o Grêmio a usar bolas pelo alto, com um bloqueio à frente da defesa, não dando os corredores para que o Grêmio vá ao fundo, mas essencialmente forçando o Grêmio a chuveirar a bola por uma distância maior, o que dá uma possibilidade dos zagueiros chegarem mais inteiros na bola e o que dá a possibilidade até do goleiro também sair nessa condição de se deslocar em meio a tantos jogadores dentro da área, mas ter a possibilidade de usar as mãos. Então, não é nada por acaso. Isso é trabalho. Isso é treinamento. O CSA estacionou um ônibus branco ali, para não chamar um ônibus de azul, como fez o Chelsea numa final de Champions League. E ficou essa expressão, né? Estacionou um ônibus na frente ali da zaga. E o CSA fez muito bem isso. O que dizer de Silas, Camacho e Gustavo Nicola? Que baita jogo que os caras fizeram. E você via claramente o Nicola como o primeiro homem a dar o bote, a dar a saída, a quebrar o cara que estava com a bola do Grêmio. E eu estou falando quebrar, não é chegar dando pancada. É chegar cercando, dividindo. Quando tem que fazer a falta, faz. Mas não foi um jogador que nem recebeu o cartão amarelo. Então o Nicola faz um baita de um jogo. Destrói essa situação do Grêmio sem causar grandes problemas. E aí se fazia um triângulo com aqui à frente da linha de zaga, praticamente em linha, o Silas e o Camacho, e o Nicola um pouquinho mais à frente, para fazer esse quebrar de marcação, para correr de um lado para o outro, para centrar, para não deixar espaços, enfim, não permitir que o Grêmio tivesse liberdade para jogar. Sem dizer que os três atacantes iniciais, até mesmo o próprio Thiago Marques, praticamente fazia a primeira linha de marcação, com Cachoeira, com Thiago Marques e com Baianinho. Eu acho injusto, por exemplo, dizer que o Baianinho foi o pior em campo. Porque o pior conota que você foi a desgraça, foi a miséria. Eu diria que o Baianinho teve um nível de atuação inferior aos outros colegas. Mas não foi um cara que comprometeu no jogo. Recompôs muito bem, fez força. Quando tinha que dividir, dividiu, roubou bola, marcou, tomou cartão amarelo, estava integrado ao jogo. O problema dele foi, na parte ofensiva, as tomadas de decisões em momentos importantes. De um passe, de ao invés de tentar a finalização, abrir um pouquinho mais a bola e se colocar como um jogador para receber o passe. Mas não é um jogador que foi desgraçado.
foi um jogador que, do nível daqueles que os outros companheiros apresentaram, talvez ele tenha sido o jogador que menos apresentou. E ainda há um problema que ele leva uma pancada e não mostra condições de ficar muito tempo mais em campo. Então, tudo isso é um CSA que lutou, que foi competente, que acreditou no jogo, que teve a possibilidade, inclusive, de tirar o Grêmio da sua zona de conforto. O Grêmio tentou, teve posse de bola, teve mais finalizações, mas é um CSA que foi forte defensivamente. E se o CSA foi forte defensivamente, você tem um CSA eficiente, mas também tem um Grêmio sem a qualidade ideal para definir um jogo. O Grêmio teve quase 70% de posse de bola. Finalizou mais do que o CSA, mas não teve a competência, a capacidade de definir o jogo. Há um lance muito questionado pelo Grêmio, pelo seu torcedor, pela imprensa gaúcha, jogadores, comissão técnica e diretoria. É o lance em que chega ao gol do Grêmio e o árbitro anula a situação. Mas ele não anula depois para o VAR fazer a anulação. Ele faz o lance ser anulado quando ele verifica a falta. E a falta é uma interpretação do árbitro, porque ele estava em cima do lance. O lance seguiu, mas ele já tinha feito os gestos de falta, dito o que é que tinha acontecido e apontado que a bola era do CSA. E aí vem aquela pressão dos jogadores do Grêmio, vem o Kahneman enlouquecido, botando o dedo na cara do juiz, que você tem que ir no VAR, que não sei o quê, que BBB. Isso é até sugestivo para que o próprio VAR chame o árbitro para ver se ele quer ver alguma coisa que ele não teve a oportunidade de ver. E o árbitro tem personalidade. Para ir ao VAR, olhar, ele não demorou no VAR, ele vai no VAR, olha e diz: estou vendo a mesma coisa que eu vi, que eu marquei. É falta falta do Grêmio no jogador do CSA e a bola é para o lado do CSA. Então, personalidade do árbitro. Porque quando você é sugerido a ir para o VAR e você tem uma árbitra VAR comandando, né, um árbitra comandando o VAR, você até pensa, poxa, um árbitra FIFA me chamando para olhar o lance porque ela está vendo alguma coisa. Mas talvez todo aquele salseiro que o Kahneman faz, os jogadores do Grêmio pressionam, a Arena, ela diz, vem ver se você quer ver alguma coisa. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Não tem o áudio do que foi o VAR, porque ela pode fazer isso. Você quer compartilhar essa sua decisão, vendo imagem aqui com o que a gente tem? Nem sempre é uma ideia da árbitra ou do árbitro VAR para sugerir ao árbitro que tem um erro no lance. Às vezes ela oferta ao árbitro, você está convicto, mas está cercado aí de jogadores do Grêmio, você quer ver o lance de novo? Quer tirar alguma dúvida? E ele foi perfeito. Foi lá, foi rápido, olhou o lance, viu mais uma vez, disse, não, é aquilo mesmo que eu marquei em campo, vou lá comunicar, é o falta mesmo do jogador do Grêmio e está confirmado. E aí isso é legal de você ver no árbitro. Personalidade. Poderíamos ter outro árbitro que não entendesse desse jeito. E assim, no mesmo lance, por exemplo, na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi prejudicado no primeiro jogo no Olímpico, houve um pênalti não dado, houve uma marcação não feita,
o Grêmio pressionou demais, quis demais árbitro de fora. Aí o que é que acontece no segundo jogo? Contra o Juventude. Na semifinal. Não foi na final, foi na semifinal. O que é que acontece? No último lance do jogo, o Grêmio consegue um gol que leva o jogo para os pênaltis, porque o Juventude estava se classificando. Mas o lance tem uma irregularidade. E o árbitro não entendeu desse jeito. Quando o jogador do Grêmio faz a bicicleta, antes de tocar na bola, ele atinge o rosto do jogador do Juventude. E o árbitro era o Daronco. E o árbitro no VAR era o Caio Max, aqui do Rio Grande do Norte. O Daronco confirmou o gol, foi pro VAR por vontade dele, né? Para ir olhar o lance, olhou o lance e entendeu que não houve falta. E claramente, antes de tocar na bola, o jogador do Grêmio acerta a perna que ele eleva para dar a bicicleta no rosto do jogador do Juventude. E o Grêmio chega à final do campeonato e depois é campeão com essa situação. Né? Então, é muito complicado. A arbitragem tem a sua escolha, tem a sua interpretação. O Grêmio ainda reclama de um gol contra o São Paulo, que foi um pênalti polêmico. Alguns dizem que foi Mandrake. Eu, sinceramente, não vi o lance. Não vi o lance. Mas foi um lance que o Grêmio reclamou demais e repercutiu até hoje. Porque nas entrevistas, os caras estavam falando que quando é o VAR que chama, ele não vai. Depois é o cara que decide que o VAR não chamou. Não estava na reclamação. Mas a verdade é que o CSA garantiu a sua classificação com méritos, com força, com capacidade de garantir esse resultado positivo. Tá?